Pode respirar tranquilo, juventude, sem desespero agora pela prova do Enem. Você achou um vídeo que vai resumir a história do Brasil para você que está prestes a fazer a prova do Enem de Ciências Humanas e está completamente desesperado. Mas pode ficar tranquilo, esse resumo vai te auxiliar muito. Se você chegou aqui pela apostila, ótimo. Se não, vê aí na descrição que tem uma apostila aí que vai te ajudar muito também aí bem na prova de Ciências Humanas. Lembrando que talvez no momento em que você esteja vendo isso aqui não seja o momento ideal para você tentar aprender habilidades e competências. Esse resumo ele é bem simples, tá? Ele é só o mínimo do mínimo que você precisa saber para conseguir fazer uma prova. É claro que tem muitas generalizações, tem muita coisa que eu deixei de fora, mas é para que você consiga pelo menos fazer a prova sabendo um pouquinho da ordem cronológica dos fatos históricos e não responder uma questão com um completo anacronismo. Primeira coisa, divisão dos tempos históricos. Também existe no caso brasileiro, tá? Então, nós vamos ter uma divisão da história do Brasil em colônia, império e república. A colônia ela vai de 1500 até 1822, o império de 1822 até 1889, e a República de 1889 até a atualidade, tá? A colônia é dividida ali também em período pré-colonial, período colonial. O Império é dividido em primeiro e segundo reinado e mais o período regencial, né? Aí no meio dos dois. E a República aí tem uma série de divisões, tá? República Velha, Era Vargas, República Liberal, Populista, né? Ditadura Militar, Nova República. Enfim, uma bagunça, mas a gente já vai entender tudo. Primeiro, do início, tá bom? Vamos lá, período colonial brasileiro. Os portugueses chegam, tá? Primeira coisa, todo mundo já sabe, tá? Então, sobre essa chegada dos portugueses, nós trabalhamos com dois termos, tá? Conquista ou achamento, mas nunca descobrimento. Afinal, já existiam muitos povos nessas terras com sua cultura, seus costumes, suas práticas, suas línguas, e isso é o básico, né? Então, sobre período colonial, nós vamos focar em dois pontos. Primeiro, a relação colonial com Portugal, tá? A função da colônia, entenda essa parte, é gerar riqueza para a metrópole. Então a função do Brasil, depois que os portugueses chegam aqui, é tornar os portugueses ricos. Então, por isso que muitas das revoltas que nós vamos ter nesse momento, essas revoltas que nós vamos ter é por causa de imposto, né, tributo, porque o Brasil tinha que sustentar Portugal dessa forma. Tudo que era produzido aqui, era vendido, tinha que uma parte desse valor tinha que ir para Portugal para que eles pudessem sobreviver. E no início, Portugal não estava conseguindo produzir nada no Brasil para tirar a sua riqueza, até que essas terras começam a ser ameaçadas, né? Os franceses e os ingleses começam a rondar aqui a costa brasileira, ameaçando de invadir, aí Portugal acaba proteger essa terra descoberta, né? Então, para isso, eles vão acabar adotando uma ideia de agricultura de exportação, ou seja, né, o objetivo era produzir aqui e vender fora do Brasil, tendo parte do lucro interceptada por Portugal através dos impostos, né? O primeiro item a ser produzido aqui vai ser o açúcar, né, a cana-de-açúcar, e nesse período era só a cana praticamente, né? Era uma monocultura, só se produzia cana, porque a colônia era um projeto político para gerar riqueza. E para gerar riqueza tinha que ter uma sintonia onde todos produzissem a mesma coisa em grande quantidade, em grande escala, para vender lá fora e gerar lucro, né, dinheiro. Os donos dessa monocultura eram chamados de senhores de engenho. Um engenho era onde a cana era moída para ser extraída ali o seu caldo. E para compensar essa produção de cana, você tem que produzir muito, tá? Quanto mais você produzir, mais lucro você vai ter. Então, para isso, vai ser estabelecido, né, o que nós chamamos de latifúndios, que são grandes extensões de terra, para que você conseguisse plantar muita cana a ponto de ser lucrativo, né? E esses latifúndios, né, essas grandes extensões de terra, vai ser concentrado na mão de poucas pessoas, né? Ali, primeiro, os puxa-sacos ali do rei vão ganhar essas terras, né? Os capitães donatários, ali na época das capitanias hereditárias, e depois as sesmarias entregue para a coroa, né? E daí é onde nós vamos ter essa má distribuição de terra aqui no Brasil, né? Onde nós temos poucas pessoas sendo donas de uma parte gigantesca, quase do tamanho de um estado. Essa má distribuição gerava uma desigualdade social muito grande, e essa realidade vai ser a realidade brasileira até 1850, né, quando nós temos a lei de terras. E a partir de então, para conseguir terra, você tinha que comprar. Mas mantém essa ideia de desigualdade, né? Só quem tinha muito dinheiro, né, grana, que ia conseguir ter acesso, né? Quem, por exemplo, não tinha salário, dinheiro, no caso dos escravos, que era a maioria da população brasileira, nunca ia conseguir comprar terra. Mas aí a gente chega no segundo ponto, né? Que de nada adiantava você ter uma terra grande, uma política nacional do que produzir, como produzir, se você não tivesse mão de obra para trabalhar nela. E como eram latifúndios, né, grandes extensões de terra, você precisava também de muita gente para trabalhar. E pagar salário para muita gente não compensa. Então nós vamos ter o quê? Escravidão.
No início da colonização aqui no Brasil, a mão de obra escrava vai ser a indígena, né? Mas por conta do trabalho na agricultura ser algo totalmente diferente da realidade deles, né, dos povos originários, eles vão resistir, né? Uma palavra que, mais uma vez, o Enem gosta muito dessa palavra, resistência. Essa resistência consistia no quê? Pô, estão me obrigando a trabalhar aqui, estão me obrigando a fazer coisas que eu não quero fazer. Por que eu vou fazer? Fugir, pô, fugir. Sabe, eu vou resistir a essa imposição, né? Estão querendo que eu trabalhe à força, então eu vou resistir. Essa resistência era o quê? Era fugir, né? A recusa ao trabalho e até guerra para tentar expulsar os portugueses em alguns locais. E por essa dificuldade, né, dos portugueses de conseguir impor esse trabalho, forçar os indígenas à escravidão, nós vamos ter a mudança, a preferência de Portugal pelos escravos africanos. E aí, por volta de 350 anos de escravidão, nós vamos ter mais ou menos 5 milhões de escravos africanos chegando aqui nas terras brasileiras. E mais um ponto, tá, para essa alternativa, para essa preferência dos portugueses pelos escravos africanos, é porque é de que, entenda, o escravo, ele era um objeto, ele era uma propriedade. Existia uma nota fiscal que os caras ganhavam ao comprar um escravo. E era passível de ser vendido. Então, é uma propriedade, né, passível de ser vendida ou comprada, e a adoção desse grupo rendia à coroa portuguesa lucro ainda maior, né, porque primeiro ganhava pela venda dos escravos e depois pelo trabalho dos escravos na lavoura. Então é algo que gerou muita riqueza para Portugal. Inclusive os homens mais ricos, né, no Brasil e em Portugal não eram senhores de engenho, né, pessoas que trabalhavam na agricultura, eram sim traficantes de escravos, né, porque gerava um lucro absurdo na época. Você chegava na África, sequestrava ali as pessoas, comprava muito baratinho ali, né, através do escambo, e vendia a um preço altíssimo. E a coroa ganhava muito por isso, né, tinha um monopólio da escravidão africana. Então por isso que incentivava ainda mais. E óbvio que, mais uma vez, quando esses escravos chegavam, eram colocados para trabalhar de domingo a domingo, exaustivamente, sem alimentação, morando nas senzalas, com todos os outros escravos ali, olhando para o seu senhor, que vivia no luxo, no conforto da casa grande, sendo impedido, né, de realizar suas práticas, vai ter resistência também, tá? Tanto que era muito comum os senhores de engenho preferir comprar escravos de regiões distintas, para que quando chegasse eles não conseguissem comunicar, né? Não falavam a mesma língua, não tinham a mesma cultura, e assim ficava mais difícil eles organizarem fugas ou até mesmo lutas ali contra o senhor de engenho. E diante dessa violência toda, ainda vai existir resistência. Por mais difícil que fosse, vai existir. Imagine você, né, preso, retirado de sua família, levado para um lugar onde só a viagem demorava 3 meses e você convivia ali nos navios negreiros com morte, doenças todos os dias. Chegar em uma terra e perceber que tem que trabalhar para o resto da sua vida para sustentar alguém, e se você não o fizesse, você ainda era castigado. Então é óbvio que você não vai aceitar essa situação e você vai tentar resistir ao máximo possível. Se você pede, por favor, professor, deixe eu ir no banheiro, né, como só para você refrescar a cabeça, mexer no celular e fugir daquela aula chata, né, isso já é uma técnica de resistência. Imagina os escravos numa condição muito pior anos atrás. E essa resistência, né, ela vai acontecer por meio de fugas ou criação de quilombos, né, que eram vilas autônomas escondidas onde os escravos iam para se refugiar. O mais famoso dos quilombos é o Quilombo dos Palmares, né, com o Zumbi sendo ali o seu líder. Mais adiante, na história do Brasil, nós vamos ter os cortiços, né, casarões nas cidades, servindo também de uma espécie de quilombos urbanos. Inclusive, vale lembrar que o suicídio também era uma prática bem comum, né, de resistência nesse momento, para impedir, né, de dar lucro para outra pessoa. Com o passar do tempo, o surgimento da economia aurífera aqui no Brasil, nós também vamos ter a possibilidade da compra de alforria, né, ou seja, a compra da liberdade, quando você passa a ser dono de você mesmo. Isso se dá em alguns acordos ali com os senhores, os donos de escravos, né, os donos das minas, que queriam achar novos veios ali de ouro. E o trabalho escravo era algo tão lucrativo, né? E veja, você podia pagar uma vez pelo escravo e você podia multiplicar ele mais ainda, né? Por isso vão acontecer várias violações do corpo feminino, né, praticada pelos senhores para aumentar o número de escravos e não ter que pagar salário para ninguém, gerava uma riqueza absurda, né? Então por isso nós vamos ser o último país a acabar com a escravidão, né? Porque aqueles que estavam no poder eram os donos de escravos que ganhavam com aquilo. Então eles não vão tentar atrasar o fim da escravidão o máximo que eles conseguissem mesmo.
Mas também, né, claro, nem só de senhores de engenho e escravos vivia a colônia brasileira. Nós tínhamos os trabalhadores livres, né, os escravos forros, mas que mesmo livre não eram donos de terra, não tinham grandes extensões e muitas vezes dependiam mesmo do senhor pagando eles para que eles sobrevivessem. Normalmente eram especialistas de alguma coisa, seja construção de casas, moinhos ou algo assim, certo? É algo que tornava eles importantes para o senhor de engenho, possibilitando a sua sobrevivência. E assim, né, desde o início, desde que os portugueses chegaram aqui, o sonho de princesa deles era encontrar ouro. Afinal, ouro já era dinheiro, né? Se você achasse ouro, você não ia precisar, né, comprar escravos, produzir, trabalhar, produzir, depois tentar vender na Europa. Se você achou ouro, você já achou dinheiro, basicamente. Mas só foram, né, conseguir encontrar ouro aqui no Brasil quase que 200 anos depois da chegada, né, dando início, né, colocando um início na chamada economia mineradora, economia aurífera aqui no Brasil, não abandonando a economia açucareira, tá? O açúcar continua sendo produzido, mas agora era mais fraca, né? Vale dizer que essa decaída do açúcar, ela acontece após o domínio holandês no Nordeste, né? Maurício de Nassau vem, traz alguns aspectos culturais, muda a realidade do Nordeste, mas que quando são expulsos, né, após o fim da União Ibérica, né, o período em que o rei espanhol comandou Espanha e Portugal, os holandeses levam consigo o aprendizado de como produzir o açúcar, de como refinar o açúcar principalmente, e começam a produzir um açúcar mais barato nas Antilhas, que vai ser preterido na Europa devido ao preço, e prejudicando, né, a economia brasileira à época, né, forçando Portugal a buscar alternativas para o açúcar e deram a sorte de achar o ouro bem nessa parte. E para que o ouro fosse descoberto aqui no Brasil, nós vamos ter a participação muito grande dos bandeirantes, né, homens, em sua maioria paulistas, que se aventuravam pelo desertão brasileiro tentando achar ouro. Caso não a encontrasse, né, invadiam as aldeias, prendiam os indígenas, vendiam como escravos, né, porque embora o escravo africano fosse preferido, ainda existia escravidão indígena, ou atuando às vezes como uma espécie de matador de aluguel, né, fazendo serviços para os senhores de engenho, como destruir quilombos, né, para impedir as fugas ou dar medo nos escravos para que não tentassem fugir. Inclusive, o quilombo de Palmares foi destruído por um bandeirante, né, se não me engano, o Domingos Jorge Velho. Não lembro exatamente, tá? Se eu deixar no vídeo é porque foi ele mesmo, se não for eu tirei. E com o descobrimento do ouro, né, nós vamos ter um início de um processo de urbanização aqui no Brasil. Porque as pessoas começam a sair ali das fazendas, né, dos engenhos e morar próximo das minas, né, que é onde estava o dinheiro na época, aumentando a concentração de pessoas em uma região agora urbana, né, e aumenta também o comércio interno, porque mais pessoas concentradas precisa ali ter a venda de alimentos e qualquer outra coisa que precisasse, né? Então a gente sai de uma sociedade basicamente dividida entre senhores escravos, né, e passamos a ter uma sociedade com classes médias urbanas nascentes ali em ascensão através do comércio, né? Um início de uma burguesia aqui no Brasil, uma burguesia mercantil, no caso, né? Muitos escravos nesse momento, né, conseguiam entrar em acordos ali com os seus senhores e alguns conseguiam até a liberdade, outros a ascensão social, no caso da Xícara Silva, né? O ciclo do ouro aqui no Brasil vai resultar em episódios como a Inconfidência Mineira, né, onde alguns mineiros insatisfeitos com os altos impostos queriam se rebelar contra a coroa, transformar Minas Gerais em um país independente. E nesse momento, por exemplo, que Tiradentes acaba sendo esquartejado. E depois vem a Conjuração Baiana também, né, um movimento muito parecido com a Inconfidência Mineira, mas com muita participação popular. A mineira era meia dúzia de rico ali, que não queria pagar imposto, mais o Tiradentes, né, que era o pobre, por isso que ele morre. E agora a baiana tinha muitos escravos e pobres envolvidos, né, lutavam até pelo fim da escravidão na época. 4 vão sofrer a mesma punição do Tiradentes, mas ninguém lembra, né, por que será? E aí, finalmente, nós temos a vinda da família real para o Brasil. Lembra do Napoleão, que eu falei na aula de História Geral? Ah, se você não viu, corre lá, assiste rapidinho também. Então a família real, com medo tremendo do Napoleão e não querendo perder as suas terras coloniais, acaba vindo para o Brasil no ano de 1808. Quando chegam aqui, elevam o Brasil à condição de Reino Unido, né, cria uma série de instituições, mas depois que o Napoleão é preso, eles querem retornar para Portugal. Deixam o seu filho Pedro por aqui, né, mas quando eles chegam em Portugal, o sonho deles é transformar o Brasil novamente em uma colônia, para que o Brasil voltasse a trabalhar apenas para enriquecer Portugal. Alguns brasileiros não concordavam com isso porque iam perder dinheiro, né, iam ter que pagar altos impostos à coroa e acabam pedindo, né, para que o Pedro I, príncipe regente, não era primeiro ainda, tá? Ele se torna primeiro depois da coroação, mas que o Pedro, príncipe regente aqui do Brasil, ele transformasse o Brasil num país livre, independente, né, rompesse ali com o próprio pai e transformasse o Brasil em um país livre.
E assim, no dia 7 de setembro de 1822, ele o fará, certo? O Brasil então passa pela independência, agora não é mais uma colônia de Portugal, não deve mais enviar dinheiro para Portugal, além da indenização pela independência, né? Acordo de pai e filho, e iniciamos o chamado primeiro reinado aqui no Brasil. Lembrando que esse movimento não teve participação popular nenhuma, né? Não vai mudar nada praticamente na estrutura social brasileira, a não ser o fato de não ter que pagar imposto para Portugal. Pedro I se coroa imperador e vai ter como principal desafio agora impedir que o território brasileiro se fragmentasse, como aconteceu na América Espanhola, né, por movimentos separatistas e de independência. Pedro I tinha o chamado poder moderador, né, o poder de interferir no executivo, legislativo e judiciário, quase que uma ditadura, e teremos também a primeira Constituição do Brasil. Pedro adota uma postura bem tirânica, né, de ditador mesmo de fato, e o povo fica insatisfeito com ele, que esbravejado, né, resolve dar barraquite no server, vai embora para Portugal, abandona o seu filho de 5 anos de idade por aqui e vai comprar cigarro. E óbvio que uma criança de 5 anos não pode governar, então vão ser nomeados regentes, né, iniciando aí o período regencial. Tivemos o primeiro reinado, agora o período regencial, e esse período vai ser marcado por uma série de revoltas provinciais, tá? Seja os farrapos, a sapinada, a balaiada, a revolta dos malês, porque eles estavam insatisfeitos com a situação em que o Brasil estava vivendo, né? E sem nenhuma autoridade para tentar resolver. Então, vendo que a treta estava grande, né, e ninguém conseguia resolver, os regentes, né, pessoas sábias, decidem antecipar a maioridade do Pedro I e soltam a bomba para uma criança de 15 anos resolver. Tá, falou, esse problema é meu, eu não quero, tome para você. Então, o Pedro II dá início ao segundo reinado brasileiro, com apenas 15 anos de idade. E sobre o segundo reinado, né, é importante saber duas coisas também. A ascensão do café enquanto principal produto, né, dessa grande fazenda que era o Brasil, né, baseado, mais uma vez, em monocultura, latifúndio e trabalho escravo. O café também vai possibilitar o início de uma modernização aqui no Brasil. Essa modernização, essa quase industrialização vai ser pautada no café, né, com construção de ferrovias para levar o café do porto das fazendas até o porto, ou na fábrica de saco para colocar o café, para armazenar o café, tá? Vai ser nesse sentido. E aí, veja, mais uma vez, tá? O café só é possível ser lucrativo, né, gerar riqueza, se ele for produzido em grande escala, né, usando aí o latifúndio e também mantendo o trabalho escravo para trabalhar nessa lavoura. A essas alturas do campeonato, né, a escravidão já estava quase em crise aqui no Brasil. Existia uma pressão estrangeira muito grande pelo fim da escravidão, né? A Inglaterra, por exemplo, pressionava o Brasil para que acabasse com a escravidão, porque a Inglaterra era um país que, após passar pela Revolução Industrial, ganhava muito dinheiro vendendo os produtos que produzia. Né? Só que enxergavam o Brasil à época como um grande possível mercado consumidor, tinha muita gente, só que eram muitos escravos. Escravos não ganham salário, né? Então não podem comprar produtos ingleses. Então a Inglaterra começa a pressionar o Brasil, e o Brasil tinha relações econômicas bem estreitas com os ingleses, né? Então tinha que ouvir eles. Mas, ao mesmo tempo, também os políticos brasileiros não queriam, né? Os políticos brasileiros eram normalmente os produtores de café. Então, eles queriam manter a escravidão. Então, nesse momento, né, as ideias abolicionistas começam a ficar cada vez mais populares. Muitos escravos começam a fugir para as cidades, que com a vinda da família real deu uma expansão muito grande, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né, que se tornou a capital do Brasil. Então, muitos começam a fugir para as cidades, negociavam ali essa alforria e resistiam de fato à escravidão, né? Então o movimento abolicionista, com Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças, contribuíram, né, para que esse movimento fosse crescendo, popularizando e forçando o fim da escravidão, né? Que só vai chegar no ano de 1888, quando a princesa Isabel assina a chamada Lei Áurea. Antes da Lei Áurea ser assinada pela princesa Isabel, garantindo a liberdade para os escravos, nós vamos ter ali a Lei do Ventre Livre, né, onde todos os escravos nascidos a partir da publicação daquela lei eram considerados libertos, e também a Lei dos Sexagenários, onde todos os escravos com 60 anos completos à publicação daquela lei também seriam libertos. Só que eram leis que não serviam para nada, né? Basicamente era uma manobra política só para que os políticos falassem, olha, estamos acabando com a escravidão de forma lenta e gradual para não afetar a economia brasileira. Só que era só uma forma de manter por mais tempo. Porque veja, era praticamente impossível um escravo chegar aos 60 anos de idade, o cara trabalhava desde os 5 anos de idade, de domingo a domingo, é claro que ele com 30 já estava de hora extra aqui no Brasil já. E um recém-nascido também não vai sobreviver, então ele precisa ficar com a mãe e vai acabar continuando naquela lógica escravista até o final da sua vida. E só seria liberto também ao completar a maioridade, com 18 anos, né? Então praticamente ali por mais de 10 anos ele poderia trabalhar para o senhor ainda.
O fim da escravidão foi um movimento bem complicado, tá? Eram grupos querendo a sua liberdade, a alforria, e outro grupo querendo manter o trabalho escravo, né? Então eles vão acabar lutando ali por um bom tempo, até que, em 88, nós temos a publicação da Lei Áurea. E assim, ao assinar, ao momento em que a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, basicamente ela está assinando um atestado de óbito para a monarquia no Brasil, né? A Princesa Isabel, que era filha do Pedro II, ela praticamente assina o fim da monarquia, o fim do segundo reinado. Porque ao não pagar indenização aos senhores de escravos, né, os caras queriam, para tornar os escravos livres, eles ganhavam um dinheirinho ali em cima. Então, quando ela assina e não paga, os caras ficam extremamente revoltados com o Império Brasileiro, né? E esses fazendeiros, né, insatisfeitos com o fim da escravidão, vão se juntar com os militares e juntos vão pedir para que o imperador se retire do Brasil no dia 15 de novembro de 1889, um ano depois do fim da escravidão. Com medo de uma guerra civil, Pedro II acaba saindo, ele aceita ir embora do Brasil, vai se exilar na França, e o Brasil tem o início então ao período republicano. Esses fazendeiros tomam o poder e vão estabelecer aqui uma república. E ainda falando sobre os escravos, que eu estou dando um foco muito grande porque ele é só o assunto que mais cai na prova do Enem. Tá? Todos os anos você pode esperar ali, pelo menos um quarto da prova vai ser de questão ligada à escravidão. Ou a escravidão ou a consequência do fim da escravidão. O racismo, né, no geral. Então veja, né, não pense que os ex-escravizados, ao serem libertos, a vida deles vai melhorar não, tá? Porque daí pra frente é só pra trás. Os negros livres serão marginalizados, né, não vão conseguir bons empregos e os empregos que conseguiam pagavam praticamente nada, sofreram com perseguição policial por manter as suas práticas culturais, terão suas casas demolidas, tendo que morar em lugares afastados, né, dando início a um processo de favelização aqui no Brasil. E só essas políticas contra os negros só possibilitou um aumento maior da desigualdade social que existia no Brasil e ainda existe, né? Se antes eles eram excluídos pela condição de escravo, agora eles serão excluídos por uma condição financeira, no caso. E também sobre a proclamação da República aqui no Brasil, mais uma vez sem participação popular, o povo totalmente alheio ao que estava acontecendo. Foi só um grupinho de militar e fazendeiro que estavam bravos com o imperador que resolvem tomar as rédeas do país, né? Fazendeiros, principalmente de Minas Gerais e São Paulo, formam uma aliança para ficar no poder para sempre. Eram os dois maiores estados, os mais ricos. São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais tinha uma produção muito grande de leite, vão se juntar e formar assim a política do café com leite. Para que essa política fosse possível, né, essa aliança se concretizasse, nós vamos ter, né, os fazendeiros de cada região, os chamados coronéis, organizando os seus funcionários, as pessoas próximas, para votar em quem eles queriam, né, os chamados votos de cabresto, onde esses coronéis de pequenas cidades, alinhado ali a um estado, Minas Gerais e São Paulo, para eleger um dos dois candidatos, acabava puxando o cara, levando ele lá para votar. Lembrando que nessa época só votavam homens letrados. Só que mesmo sem saber escrever, a maior parte da população era analfabeta, os caras iam ali, burlavam um pouquinho, faziam um desenho de um bonequinho palito, falavam que era assinatura só para poder votar em nome do seu coronel. E o voto era aberto também, tá? Se o cara chegasse lá e votasse em alguém, pipoco. Então o cara era meio forçado a votar em quem o seu coronel queria. E aí, essa aliança dos coronéis, né, sempre acordando ali com os políticos mineiros e paulistas, vão sempre conseguir ficar no poder, alternando, né? Ora um presidente paulista, ora um presidente mineiro. E assim vão ficar até praticamente 1930, quando Vargas chega ao poder. O povo só se lascou nesse período de república oligárquica, tá? Primeiro, nós vamos ter Canudos, né, onde Antônio Conselheiro, um líder religioso, né, guiou milhares de pessoas ali para a vila de Canudos, uma vila independente no sertão da Bahia, e os fazendeiros da região, né, ameaçados ali por um outro poder, né, vendo que seus funcionários estavam saindo de suas fazendas para ir morar em Canudos, usam das suas artimanhas políticas para basicamente mandar o exército matar todo mundo que vivia por ali. E foi, né? Depois vem a revolta da vacina, onde o governo queria obrigar as pessoas a tomar a vacina da varíola, mas o povo se revolta, né? O povo, não porque eles achavam que tinha um chip chinês na vacina, ou porque eles iam virar um jacaré, mas porque achavam que o governo ia matar eles mesmo, né? Na época não tinha escola pública para as pessoas aprenderem, só a vivência de fato, né? E pouco tempo antes da revolta da vacina explodir, nós vamos ter um movimento higienista no Rio de Janeiro, né? Que com o objetivo de limpar as ruas da cidade, evitar essas doenças, não surpreende ninguém que o governo brasileiro vai simplesmente expulsar negros e pobres de suas casas para que
construísse ali praças e alargasse as avenidas, né? Essas pessoas são forçadas aí morar nas favelas. E diante de uma situação como essa, era difícil pensar em outra coisa quando a vacina se tornou obrigatória. Pô, tiraram a minha casa, estão tentando nos matar aqui de fome, de inanição aqui nessa região onde nós somos forçados a morar, e agora querem injetar esse negócio no meu braço, né? Então o medo ele foi real nesse momento. E também, né, diante de um cenário onde as eleições eram fraudulentas, não representavam uma democracia de fato brasileira, e se sentindo também os heróis da pátria, nós vamos ter um grupo de tenentes, né, ali nos anos 20, tentando tomar o poder. Não conseguem nesse momento, mas depois apoiam o Vargas a chegar ao poder em 1930, após uma quebra no acordo da política do café com leite. Esse período de República Velha, com o domínio dos oligarcas de Minas Gerais e São Paulo, vai ter esse nome também de República Oligárquica, porque veja, oligarquia significa governo de poucos, e eram poucos os que governavam nesse momento, né? Só os fazendeiros ali de Minas Gerais e São Paulo, que ficaram frustrados com o fim da escravidão e tentaram tomar o poder e ficaram por 30 anos. Ainda nos anos 20, nós vamos ter ali a Semana de Arte Moderna acontecendo, né, onde os artistas brasileiros, cansados de copiar uma estética europeia, acabam tentando criar uma estética brasileira, uma estética própria, né, com cores temáticas mais ligadas ao imaginário, né, ao simbólico do que era ser brasileiro. E finalmente chegamos aí em Era Vargas. O Vargas toma o poder ali em 1930 e todo o seu mandato vai ser dividido em 3 partes: governo provisório, constitucional e Estado Novo. No governo provisório, basicamente, ele vai nomear interventores para os estados, né, não respeitando as eleições, então ele escolhia quem seria o governador assim, de cada estado. O estado de São Paulo, que era quem mandava na política antes, agora perdeu o poder, fica extremamente insatisfeito com isso e tenta um levante armado contra o Getúlio Vargas. Eles pediam à época uma constituição, para que o Vargas tivesse uma constituição, um conjunto de leis controlando o que ele podia fazer ou não. Porque como ele toma o poder no processo revolucionário, ele bem que podia fazer o que ele bem entendesse, tá? Não tinha ninguém controlando ele. E os paulistas queriam uma constituição para controlar. Os paulistas tomam um apavoro na arma. Os conflitos armados vão durar 3 meses, São Paulo leva um apavoro do Vargas. Só que 2 anos depois vem a Constituição. Né? Em 1934 nós vamos ter a Constituição sendo publicada e o Vargas inicia então o governo constitucional dele. Nessa Constituição, inclusive, né, nesse conjunto de leis aqui no Brasil, estava permitindo agora o voto feminino, né? Mulheres não poderiam votar até então, agora podem. Além disso, uma série de direitos trabalhistas, né, que melhoravam a condição de vida do trabalhador urbano, salário mínimo, folga remunerada, férias, tudo isso passa a ser estabelecido com as leis trabalhistas, além de um projeto do que seria uma escola pública, né, de amplo acesso para todos. Afinal, se para poder votar precisava saber ler e escrever, era um dever do Estado possibilitar esse aprendizado. Porque se não possibilitasse, né, a maior parte da população brasileira ainda não poderia votar. Perceba como o povo era bem marginalizado e excluído nessa época, ou usado como massa de manobra que seja. Agora, no governo constitucional, o Vargas vai enfrentar essa dualidade entre integralistas e socialistas, né, comunistas, um reflexo do que acontecia na Europa, acaba acontecendo por aqui também. E o Vargas, né, vendo que em uma possível eleição agora em 1938, ele não venceria essas eleições, ele acaba dando um golpe nele mesmo. Ele alega que os comunistas estavam querendo matar ele e que para proteger ele e a família brasileira era necessário que o Vargas tivesse mais poder. Então ele dá um golpe nele mesmo e inicia assim a ditadura do Estado Novo. E aí esse Estado Novo é padrão de ditadura, tá? É censura, perseguição a opositores políticos, o Vargas querendo mandar e desmandar sem ninguém interferir, e até que chega a Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil se envolve, e ao final da mesma o Vargas sofre um golpe dos militares para que as eleições fossem realizadas, alegando que não existia mais perigo comunista e o Vargas já estava 15 anos no poder, né, gente? Desde 1930 até 45. Então o pessoal, tá na hora de novas eleições. E é com essas eleições que nós temos o início da República Liberal aqui no Brasil. E essa República Liberal marca o retorno das eleições democráticas aqui. Veja, o Vargas ficou 15 anos sem ganhar uma eleição. Agora nós vamos poder finalmente escolher quem seria o presidente. Primeiro vem o Dutra e logo depois, quem vocês acham que volta? Ele mesmo, Vargas, volta em 1950.
Ele retorna, né, criando empresas estatais como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, e criando um ódio nos liberais influenciados pelo capital norte-americano que queriam que toda essa riqueza no Brasil fosse vendida a preço de banana para o estrangeiro, tá? Então o Vargas sofre uma ameaça de golpe e resolve essa ameaça fazendo o quê? Dando um tiro no próprio peito no dia 24 de agosto de 54, tá? Ele entendia que se ele continuasse ele sofreria um golpe. Então, para impedir que o golpe acontecesse, ele comete suicídio. Tá? O Vargas já tinha tendência a suicídio, o pessoal já falava que desde os anos 30 ele já falava umas coisas assim, tá? Mas ele usa do suicídio como uma arma política para evitar um golpe e assim ele consegue, tá? Ele atrasa esse golpe que vai acabar acontecendo em 54. E aí o suicídio do Vargas gera uma crise política tremenda, né? Ninguém quer assumir o governo depois de um presidente se matar. E aí nós temos um golpe para evitar um golpe, Brasil. E chega então o Juscelino Kubitschek, o JK, né, que é famoso aí pela construção de Brasília, mudando a capital do Brasil, né, tirando do litoral brasileiro e protegendo ela no interior. E também responsável por tirar as ferrovias aqui no Brasil, substituindo elas por rodovias. Jamais te perdoarei, viu, JK? Depois do JK vem o Jânio Quadros, que era um doido varrido, e o varrido aqui faz muito sentido com a sua campanha do Varre Varre Vassourinha, e fica apenas 8 meses no poder. Ele renuncia achando que o povo ia fazer uma comoção, uma revolução para que ele ficasse no poder, o povo simplesmente não liga para ele, e o seu vice, João Goulart, acaba assumindo. O João Goulart não tinha apoio político na época, tá? Então, para tentar continuar no poder, ele vai tentar agradar o povo, né? Trazer o povo para o seu lado, através das reformas de base, e toda aquela treta que causou o suicídio do Vargas retorna, né? O Jango era visto como um Vargas 2.0, mas agora não tem suicídio não, tá? O Jango ele resolve ir embora do Brasil e os militares tomam o poder. Setores conservadores, né, apoiados pelos Estados Unidos, que tinham interesse nas riquezas aqui no Brasil, que o Brasil vendesse baratinho para eles, os militares e também a Igreja Católica vão arquitetar um golpe para tirar o Jango, iniciando uma ditadura, né, agora a ditadura civil-militar brasileira no ano de 1964. Os militares eram eleitos indiretamente, tudo isso, né, fizeram alegando que era para proteger o Brasil do comunismo. Lembra daquela treta da Guerra Fria? Então, foi para alegar isso, mas o mais próximo que o Brasil esteve do comunismo foi na Copa de 54, quando jogou contra a União Soviética. E só também. Nesse período de ditadura, os militares eram eleitos indiretamente, né, sem eleição direta do povo, os militares ali escolhiam quem seria o próximo presidente e vão governar com base nos chamados atos institucionais, os chamados AIs. O primeiro AI, o Ato Institucional de número 1, ele cassou os direitos políticos de oposição. Então, quem era político contrário ao regime acaba sendo perseguido, tem o direito político cassado e deixa de ser um político, basicamente. A maioria acaba indo embora do Brasil nesse momento. O Ato Institucional de número 2 estabelece o bipartidarismo, né, permitindo que existisse ali um partido de oposição, mesmo que fosse a mesma galera que apoiava o golpe, mas que para dar áreas de legalidade, né, para fingir, olha, a gente aceita a oposição, mas não aceitava, né, perseguia todo mundo que fosse contrário mesmo. Mas o ato institucional mais conhecido é o AI-5, né, o ato que previa a suspensão do habeas corpus. Então, por exemplo, a polícia podia prender e deixar preso qualquer um que eles quisessem, porque teoricamente para você prender alguém você tem que ter uma justificativa, né, uma acusação. Agora, porque senão a pessoa consegue o habeas corpus. Agora, se não existe habeas corpus, o governo pode manter, a polícia, né, pode manter aquela pessoa presa para sempre, para que investigue infinito até que ache alguma coisa. E aí nós teremos resistência contra isso também, né, resistência armada, figuras como Carlos Marighella, Lamarca surgem, acabam sendo perseguidos e assassinados pelo governo militar da época, e aí meio que a partir dos anos 70 essa oposição já não existe mais e os militares passam a governar. Só vai voltar a ter uma oposição em 79, quando nós temos o início de uma campanha pela redemocratização aqui no Brasil, né, para que o povo voltasse a escolher quem seria o presidente. E figuras como o Fernando Henrique Cardoso ou o próprio Lula, né, que nós falaremos mais adiante, acabam figurando, né, e ganhando popularidade nesse momento. No ano de 1985, conseguem colocar um fim à ditadura militar aqui no Brasil. Os militares escolhem um presidente civil, né, para assumir a presidência. E aí, no ano de 1889, nós teremos novas eleições, onde o Fernando Collor de Mello acaba vencendo. O cara que vai confiscar a poupança. Mas antes disso, no ano de 1888, né, nós vamos ter a Constituição Cidadã sendo promulgada, né, a nossa Constituição vigente, essa que certamente você vai usar na sua redação, né, que tem como característica, né, prever uma série de direitos para grupos que até então eram invisibilizados pelo governo, como os povos indígenas, o crime de racismo,
e até mesmo o direito de analfabetos poderem votar, né? Se você é um cidadão brasileiro, você nasceu no Brasil, você é um cidadão e pode exercer a sua cidadania, mesmo que não saiba ler e escrever. Nessa época, inclusive, o Brasil vivia o que nós chamamos de hiperinflação, né? O preço das coisas subia diariamente, o presidente Collor confisca a poupança, sofre um impeachment, temos o plano real proposto pelo seu vice, Itamar Franco, para tentar controlar a moeda. O responsável por essa ideia, o Fernando Henrique Cardoso, vence a próxima eleição, fica por 2 mandatos e logo depois vem o presidente Lula também ficando por 2 mandatos. Tá? E a partir daí, o que nós teremos no Brasil será um conflito, né, disputas de um grupo que estava tentando uma ascensão social e um outro grupo que estava tentando manter os seus privilégios. Tá? A partir dos anos 90, o que nós vivemos é isso. Tá? Não tem necessidade de falar muito mais adiante. Tá? Então, isso aqui é só uma fraçãozinha mínima, é claro, de história do Brasil, tá? Eu deveria falar muito mais, eu poderia ficar umas 5 horas falando isso aqui tudo pra vocês, mas isso aqui é o mínimo, tá? Assiste esse vídeo, eu já falo rápido, então espero que não tenha colocado em 2x, né, para que você absorva esse pouco que eu estou oferecendo para vocês, tá bom? Esse pouco já vai ser o suficiente, pelo menos para você ir para a prova de humanas sabendo o que está acontecendo, tá? Obrigado a você que assistiu esse resumo, espero que tenha sido útil para você. Não esquece de se inscrever e deixar o like aí no vídeo para ajudar o tio. Me segue nas outras redes sociais aí também. Pode respirar tranquilo, juventude, sem desespero agora pela prova do Enem. Você achou um vídeo que vai resumir a história do Brasil para você que está prestes a fazer a prova do Enem de Ciências Humanas e está completamente desesperado. Mas pode ficar tranquilo, esse resumo vai te auxiliar muito. Se você chegou aqui pela apostila, ótimo. Se não, vê aí na descrição que tem uma apostila aí que vai te ajudar muito também a ir bem na prova de Ciências Humanas. Lembrando que talvez no momento em que você esteja vendo isso aqui não seja o momento ideal para você tentar aprender habilidades e competências. Esse resumo ele é bem simples, tá? Ele é só o mínimo do mínimo que você precisa saber para conseguir fazer uma prova. É claro que tem muitas generalizações, tem muita coisa que eu deixei de fora, mas é para que você consiga pelo menos fazer a prova sabendo um pouquinho da ordem cronológica dos fatos históricos e não responder uma questão com um completo anacronismo. E para você que já está há mais tempo se preparando, também serve para você aí, ó, lembrar alguma coisinha ou outra antes da prova.